Eu queria tratar de um assunto, hoje tem pesquisa, hoje deve sair pesquisa à noite, Datafolha, que é a primeira pesquisa que realmente captura, com todos os entrevistados, o efeito do debate. É a primeira, porque todas as outras divulgadas ou não tem, ou encerra o campo no dia 28, foi o dia do debate, domingo, e portanto o debate foi à noite, ninguém foi entrevistado depois daquilo, ou então tem uma parte dos entrevistados que foi ouvido depois do debate, mas uma parte importante que foi ouvida antes. Não tem nenhuma pesquisa que saiu que tenha ouvido todo mundo depois do debate. Então agora a gente vai ter uma ideia dos debates, ou seja, as pesquisas elas medem até o momento o efeito das entrevistas que os candidatos a presidente andaram dando por aí. Mas agora a gente vai poder ter hoje à noite, então amanhã a gente vai poder discutir isso aqui, o efeito do debate. Mas o que já se sente no ar, e os analistas falam sobre isso, é que o primeiro turno, uma vitória em primeiro turno, que sempre se discutiu, ou a partir de algum momento começou a se discutir, ela se torna uma vitória mais improvável, né? E quando a gente fala que é uma vitória mais improvável, pode ficar no ar, né? Porque o sonho do Lula, o sonho do Bolsonaro é vencer a eleição no primeiro turno, né? Mas fica no ar uma pergunta: será que isso é bom para o Brasil? Né? Será que isso é bom para o Brasil? Para o candidato pode parecer extraordinário, né? Mas o que significa Lula ou Bolsonaro vencerem no primeiro turno? E, portanto, podemos deduzir, numa outra pergunta, ou um raciocínio, qual é o lado bom do segundo turno? Por que esse tal de segundo turno, né? Todos os candidatos que venceram no primeiro turno venceram no segundo turno. Então, bastaria você pegar quem ganhou e falar, pô, já ganhou mesmo, né? Não houve virada. Em nenhuma das nossas 8 eleições houve virada, né? Aliás, uma entre 2 escritas será derrubada nessa eleição, a gente falou disso outro dia. Todos os candidatos que apareceram em primeiro lugar nas pesquisas de opinião pública quando começou o horário eleitoral se tornaram presidentes. Todos. E também todos os presidentes que foram candidatos à reeleição venceram a eleição. Por que uma das 2 verdades, uma das 2 afirmações vai cair? Porque o candidato à reeleição, ou seja, o presidente que disputou a reeleição, estava também em primeiro lugar. Então você não sabe se ele foi reeleito, ou seja, se ele venceu a eleição porque era o presidente ou se ele foi eleito porque estava em primeiro lugar. Não dá para saber. Nós vamos saber nessa eleição se ganha o presidente, que não está em primeiro lugar, ou se ganha o candidato que está em primeiro lugar e que não é o presidente. Essa dissociação é a primeira vez que acontece. Então temos uma novidade aí. Bom, mas também o vencedor, no primeiro turno, todas as vezes se tornou presidente. Só que quando você vai olhar os números, você vê o seguinte. Aquele que se tornou presidente em 1989, que foi o Fernando Collor, ficou faltando um bolo de voto para ele ganhar no primeiro turno. Ele teve 17,5% dos votos a menos do que precisava. Né? Então ele teve 32,5% dos votos, precisava ter 50% mais um, faltou aí um bolo, 17,5%. Então ele não bateu na trave, né? Aí quando você pega o candidato que venceu em 2002, que foi o Lula, ficaram faltando 3,56% dos votos para ele ganhar no primeiro turno. E assim você tem variações, né? Mas em 2006, por exemplo, que é uma eleição extraordinariamente emblemática, o Lula só não ganhou porque ficaram faltando 1,39% dos votos. Ou seja, o Lula em 2006 teve 48,61%, precisaria ter 50 mais 1, 3,56%. Já pensou? Eu não estou falando do Fernando Henrique, que ganhou em 94 e 98 em primeiro turno. Estou pegando só as eleições que não foram vencidas em primeiro turno. Se o Lula, em vez de 48,61% dos votos em 2006, tivesse tido 50% mais 1, ele tomaria posse num momento
em que pareceria um Brasil extremamente dividido. Pô, o cara ganhou com 50 mais um, pô. Agora, por exemplo, nas pesquisas, tem pesquisa que ainda mostra ele com um pouco mais de 50 dos válidos, porque aqui é tudo voto válido, tá? E tem pesquisa que mostra ele com 40 e poucos por cento, e quando você faz a conta ainda falta esse 1, 2, 3 para ele ganhar no primeiro turno. Bom, os bolsonaristas dizem que isso vai acontecer, mas com a vitória do Bolsonaro em primeiro turno. Para mim não faz a menor diferença para essa análise que a gente está fazendo. O fato é que em 2006, em vez de ganhar no primeiro turno com 50%, mais um pouquinho, ele teve 48,61%, no segundo turno o Lula saltou para 60,83%, que foi a vitória, não vou dizer que foi a maior, porque em 2002 ele teve 61,27% no segundo turno, né? Mas em 2006 ele passou de 60%, quase bateu 61%, 60,83%, e o candidato com quem ele disputou, que hoje é o vice dele, no primeiro turno teve 41,64%, no segundo teve 39,17%. Então o Alckmin diminuiu e o Lula cresceu. O que parece mais legítimo para tomar posse? Um candidato que ao se eleger ou se reeleger, caso venha a ser o Bolsonaro, se eleger caso venha a ser o Lula, tomar posse com 60,83%, 61% dos votos válidos, ou com 50 mais um voto. Então, se o Lula ganhar no primeiro turno, se o Bolsonaro ganhar no primeiro turno, eles vão bater na trave e vai reforçar a ideia de Brasil dividido. Se, no entanto, você tem um segundo turno em que eles não vão poder ficar nesses ataques tolinhos, reputacionais um contra o outro, vão precisar falar de propostas, vão precisar discutir o Brasil, a chance de um dos dois aglutinar uma quantidade maior de votos, pessoas que apostavam ou apostaram no Ciro Gomes, pessoas que apostaram na Simone Tebet, e que depois, no segundo turno, vão ser chamadas a se reposicionar. Que a Simone Tebet está, sei lá, seus 3, 4, 2,5, sei lá quanto ela tem, que ela suba para 4, 5, não sei. Esse povo que aposta na Simone Tebet porque sabe que são 2 turnos. Não porque hoje acredita realmente que ela vai ganhar. Nem ela acredita que vai ganhar. Não tem nem o Ciro, né, com esse tanto de voto que ele tem, não chega a 10, acredita que vai ganhar. Mas ele trabalha como se fosse vencer. É como qualquer time que entra no campeonato, sabendo que cada jogo é um jogo, se puder perder de pouco, melhor, mas sabendo que vai ser muito difícil enfrentar os grandes líderes, os grandes nomes, as camisas pesadas que tem por aí. Em todos os torneios é a mesma coisa. É aquele time que fica na média, assim, nem cai, nem também disputa para valer. É o caso do Ciro, mais do que a Simone, naturalmente. A Simone está chegando agora. Mas uma vitória maiúscula, uma vitória com 60%, é outro papo. A gente pega, por exemplo, em 2018, quando a Dilma Rousseff precisou de muito voto para ganhar no primeiro turno, ela ficou com 41,59%. Ela precisou muito voto. Mesmo fazendo uma campanha pesada, ela chegou a 51,64%. Ou seja, ela só passou 1,5 ponto, 1,64 do que precisava. É um ar de país dividido. Tanto que o Aécio fez uma palhaçada. Ele que começou com essa patetada de questionar, pedir recontagem, questionar as urnas. Foi o Aécio que começou com essa patetada aí. Mas criou-se a ideia do Brasil dividido. Foi a eleição mais apertada destas de segundo turno, porque o Bolsonaro chegou a 55,13, tendo obtido 46,03 no primeiro turno, né? E o Collor ficou com 53,03, tendo obtido 32,5, como eu falei. Quer dizer, o Collor sai de 1/3 dos votos para metade mais um pouquinho dos votos. Então, o segundo turno, ele dá a oportunidade, não significa que isso vai acontecer necessariamente, basta ver que a Dilma, com o primeiro turno, do primeiro para o segundo, né, ela só conseguiu passar 1 ponto e pouquinho
da metade necessária, mais um, mas você tem uma vitória maiúscula do Lula em 2006, passando dos 60%, outra vitória maiúscula, passando dos 60% também em 2002. E isso dá ao Lula ou ao Bolsonaro uma chegada ou uma permanência mais sólida para seguir em frente. Se posiciona de uma forma diferente, fala de uma forma diferente, conversa com o Congresso de uma forma diferente, acalma o outro lado, ou pelo menos mostra para o outro lado que, olha, não é que eu ganhei, eu venci, mas venci mesmo. Agora, quando vem 51,64, é aquilo, a Dilma levou, ponto para ela, né? Já tinha ganho em 2010, ganhou de novo em 2014 e deixou para trás o cacicão, né? O Aécio Neves, o cacicão, né? Aquele que, quando falava naquele tempo, ele parecia que era o Dom Pedro, né? Você olhava para ele, nossa, esse aqui tá falando Dom Pedro? Não, era um cacique do Tucano que na época, nossa, se achava o rei, né? Mas não funcionou. Então, a importância, e é isso que eu queria deixar claro, quer dizer, o sonho do Lula, né? O sonho do Bolsonaro é vencer a eleição já no primeiro turno. Porque abrevia a competição, porque acalma o coração dos mais apaixonados, etc. Mas não é bom para o Brasil que eles debatam mais e debatam alguma coisa que não foi debatida em primeiro turno? Alguma discussão já foi esgotada neste momento? Claro que não. Está cheio de discussão que precisa ser feita. Então, as vantagens do segundo turno é como se fosse o nosso turno. O turno em que os grandalhões vão para lá e vão ter que se submeter às nossas curiosidades, aos nossos interesses, aos nossos pontos de debate. E quando eu digo nosso, não é nosso da imprensa, é nosso da sociedade brasileira, ao contrário de uma vitória em primeiro turno, como aconteceu com o Fernando Henrique em 94 e em 98, que de repente você fala, acabou. Mas eu ia perguntar umas coisas, não vai. Poxa, mas em 94 talvez a gente pudesse confrontá-lo com, no caso era o PT de novo, no caso era o Lula, que disputou todas, menos a de 18. Eu queria ouvir os dois respondendo as mesmas perguntas. Mas não vai ter, não vai ter. Então é legal essa ideia de que vai ter. Né? Tá descartada a vitória em primeiro turno de um ou de outro? Não, claro que não. Né? Como a gente não pode descartar nada, não pode descartar uma subida da Simone, não pode descartar uma subida do Ciro. Matematicamente tudo pode acontecer. Agora, quando você faz uma análise política, você não faz análise só dos números, você faz análise dos números e você vai ver taxa de rejeição, que do Ciro é alta, da Simone é baixa, mas em compensação a taxa de conhecimento dela também é muito baixa, então ela tem que crescer, mas ela tem que ser conhecida. Isso é muita etapa. Ser conhecida e então ser adotada como a candidata. É um processo complexo e lento e faltam 32 dias, não é isso? 32 dias, né? É um nada. 31 dias. É um nada. 31, Um mês cheio desses do ossinho do dedo. Um mês cheio. É pouca coisa, né? Então, só para registrar que se é bom para os candidatos ganhar em primeiro turno, para nós talvez seja bem melhor que dê segundo turno.